Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente a ferida. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceite ao seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceite ao seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, aleluia. Jesus Salvador, glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Está começando mais um programa Palavra da Cruz, programa para abençoar a sua vida através da ministração da Palavra de Deus. E hoje o tema maravilhoso, né? Hoje nós iremos falar sobre a graça de Deus. O que implica a graça de Deus na sua vida? Como viver a graça de Deus na prática? Fique comigo nessa uma hora
onde nós iremos tratar sobre esse assunto, e eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo estará atuando, mudando e restaurando a sua vida. Convido você a estar compartilhando esse link, compartilhando esse programa na sua rede social, pelo Facebook, pelo seu WhatsApp, nos seus grupos de famílias. Vamos pregar a palavra do Senhor. Está começando mais um programa, Palavra da Cruz. Agora nós vamos escutar um louvor especial que eu separei para você. Ele é do meu amigo Giovanni Vieira, que gravou esse clipe há umas semanas atrás, e vai falar sobre a graça de Deus. É o nome dessa música. Eu convido você a estar meditando nessa letra, porque eu tenho certeza que ela vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? Vamos lá pelo louvor, e daqui a pouco estaremos ministrando a palavra do Senhor. Por mim e morrer naquela cruz, foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Foi crucificado, foi humilhado, mas não desistiu de mim. Todo sacrifício ali selado foi para que eu estivesse aqui. Eu não sou merecedor do teu amor. Eu não sou merecedor do teu perdão, mas tua graça me sustenta e me faz caminhar. Mas tua graça
Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você estar aqui junto conosco, nos assistindo, compartilhando esse momento ímpar que é estar refletindo sobre a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero aqui já compartilhar aqui, alguns amigos que entraram na live, Pastor Paulo Lima, apresentador do programa Examinando as Escrituras, um abraço para você. Pastor Natanael, glória a Deus pela sua vida, tem um programa aqui toda terça-feira, glória, Deus abençoe você, Pastor Natanael, e outros irmãos também que estão nos assistindo, amém? Deus abençoe sua vida, e agora nós estaremos ministrando a palavra de Deus, e o tema de hoje, na qual Deus colocou no meu coração, é meditar sobre uma das mais lindas realidades da nossa vida, que é a doutrina da graça de Deus. Falar sobre a graça de Deus é uma coisa palpitante, é maravilhoso falar sobre essa verdade que está em todas as Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, nós ouvimos, nós lemos e percebemos a graça de Deus. E eu convido você a estar acompanhando, a nossa leitura aqui da palavra de Deus, que está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, amém? Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Acompanhe comigo essa leitura na tela. Se você tiver uma Bíblia também, pode estar abrindo a sua Bíblia. Se não tiver, acompanhe ali na tela que nós colocamos aqui. Acompanhe essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vou repetir: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Eu quero orar antes. Vamos orar antes? Coloque a mão no teu coração. Vamos fazer essa oração. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa quinta-feira abençoada, ensolarada, Senhor. E nós estamos aqui ao vivo, Senhor, nesse programa abençoado, Senhor, para estar ministrando na vida do meu irmão, na vida da minha irmã que está nos ouvindo agora. Senhor, eu não sei o que essa pessoa está enfrentando, eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é a dificuldade que ela está passando. E quantas vezes, Senhor, essa pessoa diz: aonde está Deus nessa história toda? Tanta coisa ruim acontecendo na minha vida, tanta coisa terrível acontecendo, e eu não consigo enxergar o amor de Deus, eu não consigo enxergar o teu amor, Senhor. Senhor, que essa mensagem possa ter esse propósito de mostrar para os meus irmãos, de mostrar para as minhas irmãs, para os meus amigos, para as minhas amigas, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é o Deus da graça e do perdão. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Senhor, essa grande verdade. Esse vai ser, Senhor, o nosso desafio nessa tarde, nessa noite, nesse princípio de noite, de querer entender o que é a sua graça. Em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, quantas vezes nós nos sentimos distantes de Deus? Quantas vezes nós vamos na igreja, nós ouvimos muitas mensagens boas, nós ouvimos louvores, mas quando chega domingo à noite, ou quando chega segunda-feira de manhã, o nosso coração fica apertado. O nosso coração fica apertado,
porque os problemas nos sobrevêm, as dificuldades vêm a cada dia. Eu costumo dizer que as nossas dificuldades são como conta de água, luz e telefone. Todo mês tem um. Você acabou de pagar uma, quando você volta para casa todo contente porque você pagou a sua conta de água, luz ou telefone, tem lá o boleto para o mês que vem para você pagar. E em meio a tantas dificuldades, a tantas responsabilidades, muitas vezes nós nos distanciamos de Deus. E às vezes nós temos a sensação de que Deus está distante de nós, que Deus não está nem aí conosco. Deus não está preocupado com o que eu estou sofrendo, Deus não está preocupado com o que eu estou passando, e nós temos essa sensação, e muitas vezes nós desanimamos. Não queremos mais ir na igreja, não queremos mais ler a Bíblia, não queremos mais nem orar, nem força para orar nós temos. E quantas vezes você que vai na igreja, você que tem cargo na igreja, quem sabe você está sobrecarregado hoje, quem sabe você está com o coração pesado, dizendo: Senhor, eu não aguento mais, quanto mais eu faço, mais tem cobrança para mim. Senhor, o que eu faço? Aonde o Senhor está nessa trajetória toda? Aonde o Senhor está nessa situação toda? Bom, irmãos, essa palavra vem ao teu encontro. É com você que eu quero conversar nessa noite. É interessante isso, irmãos, porque nós achamos que a graça de Deus é uma coisa distante de nós. Nós achamos que poucas pessoas é que têm acesso às bênçãos de Deus. A grande verdade é essa. A grande verdade é que nós temos a sensação que são poucas as pessoas que Deus olha para o céu e aponta o dedo e escolhe e diz: você que eu vou abençoar em detrimento dos outros. É você que eu vou usar em detrimento dos outros. E isso, irmãos, não é verdade. O que eu quero explicar para você hoje, o que eu quero que você entenda hoje, nessa noite, é que a graça de Deus, ela se opõe a todos os nossos conceitos do nosso relacionamento com Deus. É interessante pensar em relacionamento com Deus. E a pergunta que eu quero aqui refletir é sobre o porquê que nós temos dificuldades de enxergar a vontade de Deus. Por que nós temos dificuldade de enxergar o amor de Deus? Por que nós temos dificuldade de enxergar a graça de Deus na nossa vida? Por que nós não entendemos a graça? Por que nós só achamos que a graça é favor imerecido e nada mais e nada além do que isso? Por que a graça de Deus é tão distante? Eu não consigo sentir a graça. Bom, eu tenho 4 respostas que eu acredito que seja o motivo pela qual nós pensamos que Deus está distante de nós e pela qual nós pensamos que a graça de Deus não está nos atingindo, nós não estamos sendo alvos da graça de Deus. A primeira razão pela qual nós acreditamos que Deus está distante é porque nós vivemos num sistema chamado sistema de oferta e procura. Esse é um princípio da economia. A economia nos diz, a ciência econômica, nos ensina que quanto maior a oferta, menor a procura. E quanto maior a procura, quanto maior a oferta, menor a procura, e isso ocasiona preços baixos. Então imagina você um produto no mercado na qual ele tem, vamos dizer assim, uma grande oferta. Você vê ele em todos os lugares. Qual é o preço desse produto? Com certeza esse preço vai ser menor. Por exemplo, garrafa de água. Em todas as padarias, em todos os supermercados, aonde você for, tem uma garrafa de água. E tudo é um preço barato.
né? R$2, porque está disponível. Mas existe uma segunda sequência desse sistema, quando acontece que quanto maior a procura e menor a oferta, os preços aumentam. Vamos supor que se o Brasil entrasse numa crise hídrica, na qual está faltando água no país, quanto que valeria uma garrafa de água? Você lembra o que aconteceu ano passado? Na greve dos caminhoneiros? O que aconteceu? O país viveu uma crise de abastecimento de combustível. E tinha posto de gasolina na qual estava vendendo a R$10 o litro. Olha só, por quê? Por causa dessa realidade. E essa realidade não está apenas baseada na área econômica. Nós trazemos essa realidade para as coisas de Deus, porque nós acreditamos que as coisas de Deus, a oferta das bênçãos de Deus é pouca, e há muita procura. Nós achamos que Deus está distante, nós achamos que Deus muitas pessoas acham que Deus está no seu trono, e Deus selecionou algumas pessoas para ser abençoadas, e infelizmente, por acharmos isso, nós achamos que nós não somos essas pessoas, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa família, ou por causa da nossa classe social, nós achamos que não somos dignos das bênçãos de Deus. Então essa é a primeira razão em acreditar que a graça de Deus, ela não está sendo oferecida, que a graça de Deus, olha só, irmãos, é limitada. Lógico, meus irmãos, que você não vai ver alguém pregando isso, mas na prática é o que acontece muitas vezes. O segundo motivo na qual nós muitas vezes não conseguimos enxergar a graça de Deus, é porque nós acreditamos que para conseguir a graça de Deus, para conseguir as bênçãos de Deus, nós temos que ter um desempenho religioso. Então eu tenho que orar 1 hora, eu tenho que estar indo nos montes, né? Vou no monte orar porque eu quero ser abençoado. Eu acredito que eu tenho que fazer campanha, eu acredito que eu tenho que dar o dízimo bem alto, muito mais além de 10%, eu acredito que eu tenho que dar maior oferta, eu acredito que eu tenho que vender a minha casa, eu tenho que vender o meu carro, para eu ter um desempenho. E é interessante que se tem uma coisa, irmãos, terrível, é quando nós medimos o nosso desempenho em comparação aos outros. É interessante isso. Você já viu um pastor, presta atenção, você já viu o seu pastor orar por uma outra igreja? Já parou para pensar que nós não oramos pela nossa igreja, para a igreja dos outros? Irmãos, eu quero abençoar a igreja tal. Eu sou da Assembleia de Deus, Jardim Aeroporto, em São José dos Campos, Ministério de São José dos Campos, pastor André Câmara. É interessante que em todo o tempo que eu estou na igreja, eu nunca vi uma igreja orar pelo outro ministério. Por quê? Porque nós acreditamos que o desempenho, nós acreditamos nisso, que o desempenho para Deus é importante, que as nossas obras são fatores determinantes para que Deus possa abençoar. Então nós acreditamos que quanto mais eu faço a obra, mais eu sou abençoado. Quanto menos eu faço a obra, quanto menos eu vou na igreja, quanto mais eu dou desculpas para Deus, então eu não sou abençoado. Então é a questão do desempenho. O terceiro motivo pelo qual nós acreditamos que a graça de Deus não é para nós, que a graça de Deus, e de enxergar a graça de Deus, é porque nós acreditamos que a nossa relação com Deus é de débito e crédito. Isso é contabilidade. Meus amigos aí que são contadores sabem muito bem disso. Todas as vezes que você tem um crédito, alguém tem um débito.
Quando você paga alguém, quando essa pessoa recebe esse dinheiro, é um crédito. E para você, quando você paga, é um débito. Por causa do nosso desempenho, e muitas pessoas acreditam assim, que por causa do seu desempenho, por causa da sua conduta religiosa, elas pensam que tem crédito com Deus. Então elas pensam que podem exigir de Deus. Elas pensam que Deus tem uma dívida. Olha só que loucura. E o outro lado? E aquelas pessoas que não vão mais na igreja porque acham que estão em falta com Deus? E aquelas pessoas que falharam, que pecaram, que caíram? Essas pessoas muitas vezes não vão na igreja porque sentem vergonha, porque acham que estão em débito com Deus, e acham que essa dívida, ela é impagável. Então muitas pessoas não enxergam a graça de Deus, porque acreditam que que o sistema que Deus estabeleceu para conosco é o sistema de débito e crédito. E o último motivo pela qual muitas pessoas acreditam que Deus está distante, que o amor de Deus é para poucos, é só para os preferidos dele, é que, infelizmente, irmãos, nós temos uma visão de lucro. Em todas as nossas relações nós temos interesses. Você já parou para pensar que tudo que nós fazemos, nós agimos com um certo interesse? Até para ajudar alguém. Muitas pessoas ajudam alguém não porque tem um coração bom, não porque tem um coração altruísta, não. Muitas vezes essas pessoas ajudam os outros porque tem uma visão de lucro. Tira uma foto, coloca no Face e mostra: olha, eu ajudei esse mendigo, olha só como que eu sou bom, eu estou aqui fazendo a obra. Interesse financeiro, interesse político, eu não sei. Quando você faz algo por interesse, você tem lucro. E muitas vezes nós agimos assim com Deus. Por que nós não enxergamos a graça? Porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus com uma visão de lucro, porque achamos que fazendo a obra, achamos que lendo a Bíblia, fazendo orações, dando as nossas ofertas, ter uma conduta religiosa, nós achamos que vamos conseguir algo de Deus. Isso é visão de lucro, não é relacionamento, é lucro. E eu quero dizer que todos esses conceitos, todos esses motivos que eu disse aqui, pela palavra de Deus, estão equivocados. Isso explica o porquê que nós não sentimos o amor de Deus. Isso explica o porquê que nós não enxergamos, nós não conseguimos ver Deus na nossa vida. E nesse texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele foi brilhante, porque ele diz que não é pelas nossas obras que nós somos salvos. Qual é a maior bênção que alguém pode receber na vida, irmãos? Não é carro, não é dinheiro, não é um casamento feliz, embora essas coisas sejam importantes. A maior bênção que alguém pode receber na sua vida é a salvação, é a vida eterna. A maior notícia do Evangelho é que o Evangelho, Jesus venceu a morte e nos fez herdeiros dessa vitória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos, eu estou muito emocionado, porque quando eu falo da graça de Deus, não tem como eu não ficar constrangido. E eu creio que essa mensagem vai te deixar um pouco constrangido, porque você vai ver o amor de Deus para com a sua vida. Paulo diz que pela graça nós somos salvos pela fé. E isso não vem de vós, não vem da nossa conduta, não vem do nosso desempenho religioso, não vem da forma na qual nós temos crédito com Deus. Não, irmãos, não.
Paulo vai dizer que é pela graça de Deus que nós somos salvos. Então, o que significa a graça de Deus? É isso que eu quero explicar para você nessa noite. É isso que o nosso irmão Giovanni cantou agora há pouco. E se você percebeu o nosso louvor inicial, o nosso irmão J. Inácio também cantou sobre isso também. Então, o que nós estamos querendo dizer para você? Pastor, então não é isso que eu estou acreditando que é vida cristã, não é isso que eu estou, não. Então o que é então, pastor? Me explica, o que é a graça de Deus? Eu fiz algumas anotações. O primeiro ponto é que a graça aponta para a nossa real situação. Por que muitas vezes nós não gostamos de falar sobre a graça de Deus? Porque a graça de Deus aponta para uma realidade muito terrível, que todos nós, eu e você, somos insuficientes diante de Deus. Todos nós diante de Deus, não existe, irmãos, não existe uma pessoa na face dessa terra, desde Adão até hoje, não existe uma pessoa na face dessa terra que por si mesmo, pelas suas obras, tenha crédito com Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Paulo vai dizer isso em Romanos, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, quando Deus ele olha a humanidade, Deus enxerga a humanidade distante de ti. Ele enxerga cada um de nós como pessoas na qual não tem capacidade de se relacionar com Deus mediante as obras. Não adianta você ter um desempenho religioso, porque isso não é fator primordial para que você possa alcançar um relacionamento com Deus. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus na qual trabalha com um sistema de débito e crédito. Porque quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele vê que eu e você, nós somos devedores. Não adianta, você pode fazer a maior obra do mundo, mas diante de Deus, essa obra é como se fosse uma moeda de 1 centavo. Olha lá, menor ainda. Por quê? Porque a graça, nos diz, aponta que todos nós, desculpe esse termo, mas eu tenho que usar porque é isso que a Bíblia diz. Todos nós somos pecadores. Aí você pode dizer, que isso, pastor? Eu não sou tanto pecador como o meu vizinho. Porque o meu vizinho, ele bate na mulher. Porque o meu vizinho rouba. Eu não sou tão pecador como aquele político que roubou milhões e milhões do nosso país. Eu não sou tão pecador como aquele assassino, como aquele traficante que está lá no presídio. Eu não sou, pastor. Até que eu tenho os meus pecadinhos aqui, mas são pecadinhos de gente normal. Não é isso que a gente pensa? Eu sou pecadorzinho perto deles. Mas o que nós esquecemos, irmãos, é que a Bíblia não tem esse negócio de pecado, pecadinho e pecadão. Para Deus, Tiago, o apóstolo Tiago, ele escreve na sua carta, se nós erramos em um tio da lei, nós nos tornamos culpados diante de toda a lei. Se você pegar os 10 mandamentos são os 10 mandamentos na qual reflete o caráter e a santidade de Deus. E se você colocar a sua vida no crivo, o que é isso, pastor? Você colocar a sua vida em análise diante desses 10 mandamentos, você vai ver que você não é tão santo como você pensa que é. Porque eu já me vi assim. Eu já fui assim. Uma pessoa que acreditava que pelo desempenho religioso tinha as coisas de Deus. Mas não é isso não. Por exemplo, vamos pegar o primeiro mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão.
Irmãos, quantas vezes nós mencionamos o nome de Deus em vão? Quantas vezes nós damos risadas porque alguém me conta uma piada, alguém faz um stand-up da palavra de Deus? Irmãos, tudo isso é levar o nome de Deus em vão. Você quer ver outro exemplo? Por exemplo, não adulterarás. Ah, pastor, fica tranquilo, sou casado há 30 anos, nunca adulterei. Mas Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer que todo aquele que olha para uma mulher com a intenção, já cometeu um adultério com ela. Vamos pegar um outro mandamento: não matarás. Aí você pode dizer: que isso, pastor? Vai lá no TJ, Tribunal de Justiça, lá no fórum, tira a minha certidão lá, não tem nenhum crime, sou ficha limpa. Mas Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, que todo aquele que considerar o seu irmão, zombar do seu irmão, considerar o seu irmão desprezível, será réu do fogo do inferno. Quantas vezes, irmãos, nós matamos as pessoas, não é pela arma, não é pela faca, mas é pela boca. Quantas vezes as pessoas vêm até nós cheias de sonhos, cheias de vontade, e nós usamos a nossa língua para matar essas pessoas. Viu, irmãos? Eu estou dando um pouco de análise para que você possa entender o quão distante você está de Deus. E se você morresse agora e tivesse um encontro com Deus, será que você viveria a vida eterna? É uma pergunta séria, mas é isso que Deus requer de nós nessa noite. Então a graça aponta para essa realidade, que nós estamos distantes de Deus, e que não adianta eu ter um desempenho, não adianta eu achar que eu tenho crédito com Deus, não adianta, eu estou longe de Deus, pela minha vida eu estou longe de Deus. O segundo fato sobre a graça é que a graça foi e é uma iniciativa de Deus. Porque olha só o que o texto diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, ou seja, não fomos nós que ocasionamos ou herdamos a graça de Deus. Não vem de nós. Deus não orou para mim e disse: olha que homem bonito, eu vou dar a minha graça para ele. Não, a graça foi iniciativa de Deus. Há um texto, um versículo muito bonito, em João capítulo 3, versículo 16, provavelmente você deve conhecer esse capítulo. João, ele vai nos dizer que Deus Pai enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh glória! Iniciativa de Deus. Foi Deus que orou para a humanidade, uma humanidade na qual estava distante dele, uma humanidade na qual quer viver sem ele, quer viver independente dele. Deus então, ao invés de manifestar a sua ira, de manifestar a sua justiça, como tem que ser manifestada, Deus manifesta o seu amor. Ele envia nada mais e nada menos do que o melhor que ele tinha. Irmãos, eu fico maravilhado com isso, porque Deus bem que poderia mandar para morrer em nosso lugar um anjo. Deus bem que poderia mandar para morrer em nosso lugar um arcanjo, um querubim, sei lá. Mas não, ele envia o melhor que ele tinha, o melhor que ele tem, que é o seu Filho unigênito, Jesus. E quando Jesus ele veio aqui na terra, ele veio como um homem,
E ele veio manifestando o que para as pessoas? O amor. Note, se você ler os evangelhos, você vai ver que quem estava mais à vontade com Jesus não eram os religiosos, não eram os fariseus, que era a elite religiosa na época. Quem mais se ficava à vontade diante de Jesus, quem era mais recebido diante de Jesus, quem era? Era a escolha da sociedade, eram as prostitutas, eram os pecadores, eram os publicanos, que eram considerados traidores da nação. Essas pessoas, quando chegavam diante de Jesus, elas se sentiram bem-vindas, se sentiram abraçadas por Jesus. Isso é graça de Deus, irmãos. E é interessante que Jesus nunca falou sobre a graça. Você sabe por quê? Porque Ele era a própria graça, aleluia. Ele era a graça encarnada, Ele era a graça em pessoa. É interessante que o evangelista Mateus, ele escreve que um dos nomes de Jesus é Deus Emanuel, usando a profecia do profeta Isaías. E o que significa a palavra Emanuel? Sabe o que significa, irmãos? A palavra Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, é Deus andando conosco, é Deus junto conosco. Olha só, irmãos, isso não é graça? Então nós aprendemos aqui primeiro que a graça aponta para a nossa realidade, que nós somos pecadores, distantes de Deus, nos sentíamos indignos. E o segundo ponto é que a graça nada mais é do que uma iniciativa de Deus para se achegar a nós. Foi uma proposta de Deus para que se achegar a nós. Foi um convite de Deus, é um convite para que você possa enxergar o seu amor, para que você possa enxergar que Deus se importa com você. Não sei o que você está passando na sua vida, mas eu quero te dizer que você precisa enxergar a graça de Deus na sua vida. Glória a Deus. O terceiro princípio da graça de Deus é que a graça de Deus, ela é manifestada no mundo. Existe um texto que eu separei aqui, que é Romanos capítulo 8, e nesse texto está dizendo o seguinte: que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que pela ofensa de um, o pecado veio ao mundo, pela atitude de um justo, a graça foi manifestada. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, essa consequência foi, vamos dizer assim, ampliada para todos. Todos nós somos pecadores, porque nós herdamos essas atitudes do primeiro homem, Adão. E tudo o que nós vemos nesse mundo, sofrimento, doença, né, a falta de respeito, né, homofobia, cristofobia, tantas fobias, tantas atitudes de raiva, tantas atitudes terríveis. Basta ligar a televisão, né? Basta você ligar a televisão e você vai ver tantas coisas terríveis acontecendo. Pessoas brigando na internet, umas querendo provocar outras. E o que é tudo isso? Isso tudo, irmãos, é manifestação do pecado. O pecado está se manifestando em tudo qualquer lugar, e nós vemos isso, que o pecado é muito abundante. Mas o que Paulo vai dizer aqui para nós é algo transformador, porque Paulo vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus não pede licença. A graça de Deus não bate na tua porta e diz: eu posso entrar? Não. Independente de você
ser íntimo de Deus ou não, independente de você ir na igreja ou não, independente de você ter uma conduta religiosa ou não, independente de tudo isso, a graça de Deus é na sua vida. Que isso, pastor? É verdade. A graça de Deus é na sua vida. Comece a analisar a sua vida. Sua vida só aconteceu coisa ruim. Você que está distante de Deus, você que um dia viveu distante de Deus e agora está na graça, comece a analisar. Quando foi que Deus começou a te amar? Deus não começou a te amar quando você orou e disse: Senhor, eu quero me converter a Ti. Não, Deus começou a te amar desde o ventre da sua mãe. Desde aquele dia que você estava lá no mundo, fazendo as coisas erradas, ali Deus começou a te amar. E você que ainda está vivendo nessa situação triste, longe de Deus, eu quero te dizer que Deus te ama. Você pode ter decepcionado seu pai, você pode ter decepcionado a sua mãe, você pode ter decepcionado o seu tio, você pode ter decepcionado os seus familiares, o seu pastor, a sua igreja, mas eu quero te dizer que você ainda não conseguiu decepcionar a Deus, porque Deus ainda te ama. Ele está aqui hoje dizendo para você nessa noite que Ele ainda te ama e te espera com braços abertos. Aleluia! A graça de Deus está aqui nessa noite. Ele te espera com braços abertos. Então a graça de Deus, irmãos, ela é abundante. Tanto o sol como a chuva cai na horta dos ímpios, como na horta dos justos. Tanto dinheiro cai, tantas pessoas sendo abençoadas, a bênção chega tanto para o ímpio como para o justo. Por quê? Porque Deus é gracioso. Eu sei que isso é confuso para você, eu sei que você está pensando: mas como? Eu não acredito nisso. É isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. O outro princípio da graça de Deus é que a graça nos aceita como nós somos e nos torna semelhantes a Cristo. Muitas pessoas, quando chegam para mim, elas dizem o seguinte: pastor, eu não vou na igreja, mas antes de eu ir na igreja, eu quero ir na igreja, pastor, mas antes de ir na igreja eu tenho que parar de fumar. Eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fazer essas coisas erradas que eu estou fazendo aqui, aí eu vou na igreja. Sabe quando que você vai conseguir, querido? Você não vai conseguir. Por força de vontade, você não vai conseguir. Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele chega para a multidão oprimida pelo peso da religião, oprimida pelo peso do pecado, pelo peso do desprezo político e religioso. Jesus chega para todos e Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vós que estáis cansados, porque não suporta mais tantas cargas, tantos pesos que tem sobre vocês. Vós que estáis oprimidos, porque vocês não conseguem ter um desempenho igual aos fariseus. Todos vós, vinde a mim, porque eu sou manso, sou humilde, e o meu fardo é leve. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, quando nós começamos a enxergar a graça de Deus na nossa vida, sabe o que acontece? O nosso fardo se torna leve. E é interessante que o Espírito da graça, ele começa a atuar no nosso coração. O Espírito Santo, ele começa a atuar no nosso coração e ele vai produzindo uma nova vida em mim. Uma nova vida em mim.
E essa nova vida vai brotando, e eu vou estar sendo, e vai estar sendo manifestado os frutos. O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo sendo desenvolvido em nós. Nós vamos nos tornar semelhantes a Cristo. E é aí que vêm as obras. As obras não são fatores primordiais para nós conseguirmos as bênçãos de Deus, mas são consequências dela. É isso que a Bíblia vai nos dizer. Que as obras nada mais é do que uma consequência de uma pessoa que teve um encontro com Deus. Por que eu leio a Bíblia? Eu não leio a Bíblia porque eu quero conseguir algo de Deus. Eu leio a Bíblia porque eu quero conhecer a Deus. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero andar com o meu Deus. Eu quero saber o que o meu Deus pensa. Qual é a vontade de Deus? Quais são os princípios que a Bíblia nos ensina para viver uma vida centrada na vontade dEle? Olha só como que muda, irmãos. Quando eu tenho essa percepção da graça de Deus, as minhas obras se tornam consequências dessa realidade da graça. Por que eu oro? Eu não oro mais de 1 hora. Eu não oro mais de 1 hora para ter um desempenho, para chamar a atenção de Deus. Eu não vou mais nos montes para buscar poder de Deus. Não, irmãos. Se eu vou ao monte, ou se eu oro em casa, se eu oro no ônibus, em qualquer lugar, seja que tempo for, mas esse tempo que eu passo com Deus, aleluia, é um tempo de qualidade, é um tempo proveitoso. E a grande maravilha da oração, nós vamos falar sobre a oração daqui a alguns programas. A grande maravilha da oração é que a oração é uma parceria com Deus. Eu não encaro mais a oração como uma conduta religiosa na qual eu tenho que alcançar o favor de Deus. Eu já vou encarar a oração como uma comunicação entre eu e Jesus. E Jesus vai atuando, vai trabalhando junto comigo nas situações. Sabe por que eu vou na igreja? Eu não vou na igreja mais para ter um desempenho. Eu não vou faltar mais um culto para ter um desempenho. Não, irmãos, eu vou na igreja porque por causa da graça, eu entendo que a igreja é um lugar na qual eu estou diante de Deus, eu quero louvar ao Senhor, eu quero prestar um culto a Deus. Quem é agraciado por Deus, quem sente a graça de Deus no seu coração, não sai do culto murmurando, dizendo que o pastor pregou desse jeito, dizendo que o louvor foi horrível. Não, quem sente a graça de Deus, irmãos, vai na igreja e louva ao Senhor, dá o seu melhor para Deus. Olha só como que a graça de Deus, quando eu tenho essa correta concepção da graça de Deus, olha só como que as minhas obras mudam, a minha motivação muda, porque agora eu vou fazer as coisas para Deus, vou amar o meu próximo, vou amar o meu pastor, vou amar os meus irmãos, vou amar a minha família, e eu vou ser o canal da graça de Deus na vida das pessoas. E é aí que está o barato. É aí que está, irmãos, a grande sacada. Sabe o que é? É que quando eu conheço a graça de Deus, eu me torno um canal dela. Em meio a tanto ódio, em meio a tanta desgraça, em meio a tantas coisas ruins, Deus começa a me usar, Deus começa a te usar como um canal de graça. Sabe o que está faltando hoje, irmãos? Pessoas que sejam instrumentos da graça. Pessoas na qual, quando olha para uma pessoa, e essa pessoa vem até nós pedir ajuda, nós não julgamos as pessoas, nós não condenamos a pessoa e dizemos, lá vem lá o pecador,
Lá vem lá o Sigismundo. Lá vem lá o porquinho da família. Lá vem lá o problemático. Não, irmãos, quando eu sou alcançado pela graça, sabe o que acontece? Eu vejo o quanto Deus me perdoou. Eu vejo o quanto que Deus me ama. E é impossível, irmãos, você que não é amado por Deus, é impossível que, se você não se sentir amado por Deus, não amar as outras pessoas, não amar as pessoas que estão ao seu redor, não abraçar as pessoas, não orar pelas pessoas. Então, que hoje você possa sair daqui, desse programa, pensando: Pastor Saulo falou sobre a graça de Deus. Eu vou sentar aqui agora. Eu quero conversar com você depois dessa palavra que Deus nos colocou. Vamos conversar? Eu vou sentar aqui. Eu quero conversar com você nesses poucos minutos que eu tenho. Bem, chegue mais perto. Eu quero dizer para você o seguinte, meu querido, minha querida amiga e amigo. Depois dessa mensagem que Deus colocou em nossas vidas, as primeiras pessoas que eu quero conversar é para você que se sente longe de Deus. Você percebeu que Deus está mais perto do que você imagina? Você percebeu que Deus está manifestando, sempre manifestou o seu amor, e Ele sempre está te chamando, Ele sempre está batendo a porta, e Ele está dizendo para você: meu filho, eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui. Você que tem um sentimento de culpa, você que vive com a cabeça baixa, você que vive triste, amargurado com as coisas, Deus está batendo a porta, está dizendo: eu nunca deixei você. Sabe o que aconteceu? É você que, numa hora para outra, deixou de olhar para mim. Você começou a olhar para o homem. Você começou a olhar para as pessoas, você começou a olhar para o teu desempenho, e você começou a se afastar de mim, porque você começou a dizer que eu não preciso de Deus. Eu não preciso mais andar com o Senhor, eu não preciso mais andar com Jesus. O segundo grupo de pessoas, quem sabe você é essa pessoa na qual está fazendo a obra de Deus de segunda a segunda. Tem disso, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja. Eu conheço pessoas assim, que estão todo dia na igreja. Mas quando chega em casa, no seu quarto, coloca a sua cabeça no travesseiro e pensa: será que isso está valendo a pena? Será que eu estou acreditando que Deus está aceitando tudo isso que eu estou fazendo? Será que essa coisa de ficar correspondendo às expectativas das pessoas, quantas vezes eu não consigo, estou fazendo o melhor possível e as pessoas não correspondem ao que eu estou fazendo, as pessoas ficam murmurando, as pessoas até me cobram mais. Sabe o que está faltando na tua vida, meu querido? Sabe o que está faltando na sua vida, minha querida? A graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Então eu quero orar por você. Vou orar por você nessa noite. E eu quero que você feche os seus olhos. Vamos fechar os seus olhos. Coloque a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse programa, por esse privilégio de estar aí, Senhor, na casa, nesse quarto, nesse apartamento, no serviço, no ônibus. Eu não sei aonde esse irmão, essa minha irmã, esse meu querido, essa minha querida, minha amiga, meu amigo estão. Mas eu creio, Senhor, que através desse programa Tu alcançaste o coração dessas pessoas. Senhor, nós sabemos que não somos merecedores.
Nós sabemos, ó Pai, que nós estamos aqui não por merecimento, mas se nós estamos aqui, Senhor, é porque a Tua graça nos possibilita isso. Senhor, Tua palavra diz que nós podemos estar indo a Ti e podemos ser aliviados por Ti. Aliviados, Senhor, porque nós estamos cansados, estamos oprimidos por tantas pressões do nosso dia a dia. Senhor, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, ajuda a minha amiga, ajude o meu amigo, Senhor, a enxergar a graça, a enxergar o Teu perdão, a enxergar o Teu amor, Senhor, a enxergar, Senhor querido, a enxergar, Senhor, o que Tu tens, Senhor querido, feito de bom na vida dessas pessoas. Oh, Senhor, enxuga as lágrimas dessas pessoas, começa a se manifestar, Senhor, abra os olhos espirituais dessas pessoas, ó Pai, para que elas possam enxergar, Senhor querido, o Teu amor, para que elas possam enxergar, Senhor, a Tua misericórdia, para que elas possam enxergar, Senhor, que assim como tem coisas ruins acontecendo por causa dos seus pecados, por causa dos seus feitos, também tem coisas boas acontecendo. Eu creio que esse programa é uma delas, Senhor, que essa pessoa está vindo até a mim, está escutando essa programação dessa rádio abençoada. Eu creio, Senhor, eu creio que Tu vai mudar a vida dessa pessoa. Entra na casa dessa pessoa, entra no lar dessa pessoa, entra, Senhor querido, no coração dessa pessoa. Esse meu irmão que tem o ministério, esse meu irmão que está cansado, pensando em abandonar, Senhor, que ele possa ter um encontro com a Tua graça. Tenha um encontro, Senhor, com essa pessoa, com esse meu amigo, essa minha amiga. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por esse programa. Dá vontade de ficar aqui até meia-noite falando, porque falar de Jesus, irmãos, é muito bom. É muito bom falar de Jesus, é muito bom falar do amor de Deus. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você estar aqui comigo, fazendo companhia junto comigo. E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero agradecer ao irmão J. Inácio. Vou pegar um CD dele aqui. O irmão J. Inácio está aqui, nosso amigo, nosso parceiro. Ele que cantou a abertura desse programa, vai cantar o final também. Ele é um parceiro nosso. Tem um trabalho muito bonito e na qual nós vamos começar a divulgar aqui nesse programa. Deus abençoe o irmão J. Inácio, né? Você que quer ter acesso aos, vamos dizer assim, aos trabalhos dele, né? Pode falar comigo, entre em contato conosco, que nós vamos divulgar. Esse é o CD dele, né? Que tem o Rude Cruz, que é o tema, que é a abertura desse programa, Rude Cruz, Jesus é a Solução, que foi tocado no início. CD muito bonito. E esse CD é um CD na qual você pode dar de presente para as pessoas, né? Então está aqui o nosso irmão J. Inácio, né? Depois nós estaremos aqui divulgando os telefones dele, né? E Deus vai te abençoar, amém? Também quero agradecer também a loja Outlet MR Man, o irmão Silas Duarte também, que está nos ajudando a fazer esse programa com muito amor e carinho. A loja dele é aqui no Shopping Centro, aqui, primeiro andar, uma bênção de pessoa também. Deus abençoe, irmão Silas, uma bênção. E eu creio que Deus vai te abençoar, amém? Então está terminando mais um programa Palavra da Cruz, amém? Quinta-feira que vem, às 6 horas da tarde, convido você a estar aqui. Quero mandar um abraço também aos nossos irmãos do Jardim Aeroporto, Pastor Noé, aos irmãos do Santo Inês 1, Pastor Tiago. Deus abençoe vocês também pela audiência, amém? Todos vocês que comentaram, muito obrigado. E sábado que vem nós estaremos de volta aqui no programa Aos Pés da Cruz, hein? Nosso programa, né? Todo sábado, e nós vamos falar sobre um livro, hein? O livro que dá mais medo da Bíblia, o livro de Apocalipse. Vai ser muito legal. Conto com a sua companhia, estará aqui conosco o pastor Paulo Damasceno, né?
que dá estudos sobre escatologia, e nós vamos conversar um pouco sobre o livro de Apocalipse. Olha, se eu fosse você, eu não perdia. Amém? Deus abençoe sua vida, ótima noite, e até quinta-feira que vem, com mais um programa, Palavra da Cruz. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu estou tão em paz comigo. Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem.